Olá galera, você que acabou de entrar no canal, estamos aqui no Dicas do Dr. Joab. Eu sou o Dr. Joab e agora nós vamos uma aula específica sobre direito constitucional, no artigo 5º da Constituição Federal. Mas antes, já deixe o like, comente o que você está achando desse projeto, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações. Nós faremos regularmente aulas ao vivo sobre matérias importantes para o seu concurso público. Isso é um projeto nosso, a gente já passou em vários concursos, leciona vários anos. Estamos iniciando esse projeto Dicas do Dr. Joab com aulas ao vivo às quintas-feiras, nesse horário, sobre matérias relevantes no seu concurso público. Eu escolhi hoje para iniciar esse nosso projeto, essas nossas aulas ao vivo, o direito constitucional, o artigo 5º da Constituição Federal, que trata dos direitos e garantias fundamentais. Antes, eu quero fazer uma breve introdução e explicar o porquê dessa matéria, qual a importância do direito constitucional para o seu concurso. O direito constitucional, galera, é a parte mais importante do direito, porque é dele que nascem os outros direitos. Todos os direitos, eles têm uma correlação. Há uma correlação. E o direito constitucional, uma linguagem mais simples, tem uma relação de, não, além de ser superior pela Constituição, mas o direito constitucional, ele te dá uma base geral de todos os direitos. E você vai ver isso nesses comentários que faremos dos 79 incisos do artigo 5º da Constituição Federal. Nós vamos passar por direito penal, direito administrativo, direito eleitoral, vários direitos nesse artigo 5º. E esse artigo 5º, ele é muito importante, ele é cobrado em todos os concursos que você fizer, nível médio, nível superior, que cai a matéria de direito, lá vai cair alguma coisa do artigo 5º. Temos agora um concurso aí gigante, né, do INSS, com certeza na sua prova lá, quem for fazer vai ter questões do artigo 5º. Se você for fazer carreiras policiais, com certeza também terão questões do artigo 5º. Se você for fazer questões, concursos para carreiras jurídicas, também lá terão várias questões de direito constitucional, fiscal, de tributos, área fiscal também lá terão, tribunais também lá terão. Ah, só dando um alerta, hein? A partir de agora, a previsão de abrir concurso para os tribunais do Brasil inteiro. E direito constitucional é uma matéria mãe de todos os concursos cai direito constitucional, porque ele dá uma base geral do direito. Por isso que é importante que você que esteja preparando, inicie seus estudos por direito constitucional. E o artigo 5º, galera, é o melhor artigo para você iniciar, porque ele vai te dar uma visão geral, uma noção geral do direito, quer você seja avançado ou esteja iniciando o seu estudo agora. Você tem que decorar de cabo a rabo esse artigo 5º, tem que saber. Muitas questões da prova objetiva, ela vem com lei seca, com os incisos do artigo 5º da Constituição Federal, não é? Certo? Vamos iniciar agora no artigo 5º da Constituição, caput do artigo 5º, como fala o ministro aposentado do Supremo Tribunal, a cabeça do artigo. O artigo 5º da Constituição, o artigo 5º trata dos direitos e garantias fundamentais do cidadão brasileiro. Lá tem todos os direitos. O artigo 5º fala o seguinte, galera: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Técnico, levanta para mim um pouquinho. Direito à vida, a igualdade, a segurança e a propriedade nos seguintes termos: homens e mulheres, inciso 1, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Esse inciso 1 trata do princípio da isonomia. Isonomia entre homens e mulheres, o inciso 1 do artigo 5º, que é isonomia em direito. O que é isonomia em direito, galera? Homens e mulheres são iguais? Para a Constituição Federal Brasileira, a isonomia é tratar desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades.
Você percebe esse princípio da isonomia esculpido nos concursos públicos, na prova física, onde o homem e a mulher são iguais perante a lei, mas por terem desigualdades físicas, são tratados de maneira desigual na medida da sua desigualdade. A prova física do concurso, que tem o concurso de carreiras policiais da mulher, ela tem menos. Abaixa um pouquinho, Tec, estou no inciso 2, por favor. Inciso 2, vai devagar, eu estou no inciso 1 ainda. Então, esse princípio da isonomia entre homens e mulheres está diretamente ligado a essa distinção. Isonomia em direito é tratar desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Olha só, a prova física para o concurso carreiras policiais, a prova física da mulher é menor em relação aos homens, tem menos exercício, tem exercícios que a mulher faz, o homem não faz, e vice-versa. Por quê? Porque há essa isonomia, essa distinção entre homens e mulheres, todos são iguais perante a lei, mas observando essa desigualdade, todos são iguais. Então, isonomia é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Isso é isonomia jurídica, isonomia na Constituição. Isso com certeza vai cair no seu concurso, vai estar uma questão lá de uma maneira explorando esse princípio da isonomia esculpido no inciso 1 do artigo 5º da Constituição Federal, inciso 2 da Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, galera. Esse é o princípio da legalidade, o inciso 2, princípio da legalidade. O princípio da legalidade, galera, tem que estar na lei. Técnica, abaixa um pouquinho para mim, depois você muda quando eu... deixa aí quando eu finalizar. Ninguém será obrigado a deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Esse é o princípio da legalidade. Tem que estar na lei. Se não estiver na lei, o cidadão não é obrigado a fazer. Ao contrário, até fazendo um parênteses aí que é importantíssimo, não é? É importante fazer essa comparação lá no direito administrativo, não é? Lembra-se que legalidade é o quê? Fazer ou deixar de fazer, ninguém é obrigado que não esteja na lei. A lei tem que ditar a conduta social do cidadão. Se, entre aspas, se não é proibido, teoricamente é permitido ao cidadão, ele só não pode fazer aquilo que a lei proíbe. Tem que ter uma norma proibindo o cidadão de fazer. Ao contrário disso, é a legalidade administrativa. A administração só pode agir nos estritos limites da lei, entendeu? Lembre-se, o princípio da legalidade tem que haver uma norma proibindo ou não o cidadão de fazer. Questões da vacina lá, você tem que vacinar, não tem que vacinar, tem que ter uma lei dizendo que o cidadão tem que vacinar ou não tem que vacinar. Se a lei não fala nada, ele não é obrigado. Esse é o princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Lembrando que para a administração, o princípio é o contrário. A administração só faz aquilo que a lei permite. Já o particular não, tá certo? Isso é o princípio da legalidade esculpido no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Importantíssimo, cai em concurso. Às vezes vem dessa maneira, como está na lei, ou às vezes faz uma comparaçãozinha para te confundir com o princípio da legalidade administrativa. Entendeu? Que a administração só faz aquilo que a lei manda, ao contrário do particular, tá certo? Inciso 3 do artigo 5º, ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. O cidadão não pode ser torturado. No Brasil não aceita interrogatórios policiais. O cidadão que está sob custódia do Estado não pode ser torturado. Em penitenciárias não pode ser torturado. Não pode, até porque a tortura é uma prova ilícita, além de ser abuso de autoridade, passivo com demissão e outras penalidades, tá certo? Então, ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano. Isso está lá no Pacto do São José da Costa Rica também. Direitos fundamentais, direitos humanos, tá ok? Então, grave bem esse inciso 3º do artigo 5º, tá certo? Inciso 4º do artigo 5º. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. Isso é importantíssimo. Estamos agora aqui nas redes sociais. E aí, qual é o limite?
Eu posso falar o que eu quero, eu posso manifestar o meu pensamento nas redes sociais. Tá aí a questão das fake news, não é isso? Sim, você pode falar, mas não pode se... Você pode manifestar o seu pensamento livremente, mas você assume as consequências dos seus atos. Se você violar a lei na expressão do seu pensamento, você poderá ser processado por calúnia, injúria, difamação e até mesmo responder um processo civil por danos morais em razão da livre expressão do pensamento. Você pode falar o que você quiser, mas você assume a responsabilidade pelos excessos. Isso que a lei garante a livre manifestação do pensamento. Você pode falar o que você quiser. É um direito fundamental do cidadão. Está no artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal, a livre manifestação. Mas cuidado com fake news viola a lei. Informações falsas sobre alguém, calúnia, vamos entrar aqui, falar rapidamente sobre isso, calúnia, injúria e difamação. Qual é a diferença disso? O cidadão, na hora de expressar o seu pensamento, ele pode cometer uma calúnia. O que é calúnia? Calúnia é quando alguém fala que outro praticou um fato definido como crime. Por exemplo, o cidadão fala, Mévio é ladrão. Sem ter prova, isso é calúnia, porque ele está imputando o fato como crime. Ele expressou livremente o seu pensamento da Constituição, mas ele excedeu, porque ele falou uma informação falsa sobre uma pessoa. Ele vai responder criminalmente por calúnia e com certeza civilmente, mas ele pode falar. A Constituição o garante, ele só responde pelo excesso. Injúria. O que é injúria? Injúria é quando você ofende a pessoa diretamente. Fale, você encontra Mévio, fale, Mévio, você é um ladrão, você está injuriando ele, ofendendo a honra dele subjetiva. Além de cometer uma calúnia, você está cometendo uma injúria. E a difamação, como o próprio nome diz, é quando o agente divulga essa informação para terceiros. Não falou direto para Mévio, mas chegou e falou numa roda de amigos, ou utilizou-se de uma rede social para falar, Mévio é ladrão, coloca lá aquela fake news, não é isso? Exercendo o seu direito de manifestação do seu pensamento. Mas como ele não tem prova, ele vai se responder pelo excesso. Então, a Constituição nos garante a livre manifestação do pensamento, mas o excesso ele é punido civil e criminalmente. Tá certo, galera? Então, cuidado com isso. Cuidado com o que você escreve nas redes sociais, cuidado com o que você fala nos grupos de WhatsApp, para quem já tem decisões recentes dos tribunais condenando o administrador de grupo de WhatsApp à indenização moral pelos excessos cometidos pelos participantes. Então cuidado, você que tem aí, é sabido que as redes sociais, esses meios de comunicação da internet, é um meio novo, a legislação ainda é vacilante, ainda não tem uma norma específica, mas se utiliza-se a lei vigente para tipificar, para coibir essas condutas. Então, você que é administrador de grupo de WhatsApp, tome cuidado, porque você poderá ser responsabilizado por algum excesso, não é isso? Por alguma violação de direito fundamental de alguém do seu grupo. Então tome cuidado com isso, tá certo? Para você não ser responsabilizado por um ato de terceiro, mas pelo fato de você ser o administrador do grupo de WhatsApp, você responde pelos excessos dos membros. Cuidado, tá certo, galera? O artigo 5º também tem o inciso 5º do artigo 5º. Isso. O que fala o inciso 5º do artigo 5º, meu nobre Eliezer, você que está aí, não é, ajudando na técnica, preparando o lanche para nós aqui depois, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano moral e material à imagem, tá vendo? Pode ver que o inciso 5 do artigo 5º, ele tem relação com o inciso 4º. Tá certo? Lá fala que você tem direito à manifestação do pensamento, se você pode falar o que você quiser, mas, olha só, se você fala de alguém, escreve alguma informação de alguém, né, qualquer informação, a pessoa tem o direito de resposta. Se você colocou lá numa rede social, num grupo fechado seu de WhatsApp, uma informação sobre uma pessoa, aquela pessoa tem um direito naquele mesmo mecanismo de responder, certo? E também, se houver um dano à imagem da pessoa, a Constituição, além do Código Civil,
não é? Já especifica que haverá uma indenização por dano moral ou a imagem da pessoa daquela informação que você colocou. Lembrando, calúnia, injúria e difamação está aí no artigo 5º, assegurado, direito de resposta. Isso pode ser também matéria jornalística, quando vem informação falsa. O cidadão ele tem um direito. Há pouco tempo atrás, numa rede de televisão aí, não é? Vários jornalistas tiveram que ler informações contra o veículo de comunicação, porque numa matéria anterior foi dada uma informação que feriu a honra de uma autoridade, né, de um político, e tiveram que fazer uma leitura em rede nacional, tá certo? Para reparar isso. Isso é o direito de resposta, ele está esculpido na Constituição Federal, no artigo 5º, tá certo? Além da previsão do dano moral. Inciso 6 do artigo 5º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias, tá certo? O Brasil, ele é um país laico. O que quer dizer isso? Ele adotou todas as religiões, tá certo? Ele facilita todas as religiões, mas o Estado brasileiro não tem uma religião oficial. Ele não tem uma religião oficial, ele apenas adotou isso. Tanto que a própria Constituição assegura que todas as religiões existentes no território brasileiro, independentemente do credo, existem livremente. Candomblé, Umbanda, Espiritismo, claro que muitos falam que não é religião, mas estamos colocando aqui, de uma maneira, grosso modo, de uma maneira geral, toda manifestação religiosa ela é assegurada pela Constituição. Eu não sei se vocês recordam, mas os mais antigos devem se recordar que antigamente existiam nos órgãos públicos a imagem de Jesus Cristo na cruz, não é? Lembra, nos fóruns principalmente. Pode perceber que foram retirados por causa disso, porque o Estado brasileiro ele não adotou o cristianismo como religião oficial, ele não adotou nenhuma religião. O Brasil é um país laico, todas as religiões são permitidas no território nacional. Tá certo? Para o próximo inciso. O inciso 7 do artigo 5º da Constituição Federal. É assegurado nos termos da lei a proteção da assistência religiosa nas entidades civis, militares de internação coletiva. Quer dizer isso? Quer dizer que nos presídios e nos quartéis, por exemplo, é assegurado para quem está lá o direito à assistência religiosa. Pode perceber, você já deve ter percebido que, né, nos presídios as igrejas vão lá dar assistência religiosa, porque é um direito constitucional essa assistência religiosa. Nos quartéis, quem está aquartelado tem direito a essa assistência religiosa. Isso é um direito constitucional, está no artigo 5º, tá certo? Técnica. Próximo inciso. Inciso 8º. Ninguém será privado dos direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Ou seja, esse inciso, o que ele está? Baixa só um pouquinho, fazendo favor. Isso, baixa mais, isso. Tá? O que quer dizer isso? Lembra lá do serviço? Tem muitas pessoas, né, muitas religiões, que o cidadão ele não pode, a religião ela proíbe dele praticar determinadas atividades em um dia determinado da semana. Tá certo? Muitas religiões proíbem o cidadão de servir as Forças Armadas. Não é? A Constituição ela assegura isso. Mas nessas obrigações legais, em que o cidadão invocar a religião para não exercer, se houver uma alternativa, ele é obrigado a fazê-lo. Se no exército, por exemplo, às vezes a pessoa que invoca não poder pegar em armas por motivo religioso, o Estado, a União no caso, faculta por lei prestação alternativa ao serviço militar. Ele é obrigado a exercer esse munus público, tá certo? A religião,
Ele pode invocá-la, mas não pode se eximir daquela obrigação acessória que a todos os outros brasileiros também são impostos, tá certo? Então, o direito de religião, ele é limitado. Próximo inciso. Inciso 9, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independentemente de censura. Tá? Isso não precisava estar na Constituição, mas está. A Constituição de 88 foi a Constituição pós-ditadura, não é? Naquela época a repressão militar, as manifestações culturais e artísticas eram muito grandes, e está aí na Constituição dizendo o óbvio, né? Que a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura, não tem censura. Claro que a censura que vai ter aí, galera, cuidado com isso, vai estar no seu concurso, tá? A censura aí, entendeu? Independente de censura ou licença, cuidado, a questão da faixa etária. Pode vir na sua questão para tentar induzi-lo a erro, dizendo que no Brasil é livre, está na Constituição, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica de comunicação, independentemente de censura ou licença. Logo, a emissora B poderá passar programas de qualquer faixa etária em qualquer horário. Não, cuidado com isso, tá? A limitação da faixa etária de horário tem que ser respeitada. Isso não é censura nem licença, tá certo? Tá? Então não posso passar, emissora de televisão não pode passar um programa de 18 anos no horário que criança está assistindo, entendeu? Não é violação desse inciso 9 da Constituição. Não está violando o direito à expressão intelectual, tá certo? Então esse controle estatal não é censura, tá ok? Inciso 10 do artigo 5º. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem da pessoa, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Vocês viram? Todos têm direito de manifestar o pensamento. Sim, eu tenho o direito de manifestar meu pensamento, mas tudo aquilo que eu violar, se na minha manifestação do pensamento, olha só, pode ver que a própria Constituição Federal, ela a excepciona. A indenização por dano moral virá daquela violação do direito fundamental. Eu tenho um direito, mas eu tenho uma obrigação, eu tenho um cuidado. E as pessoas também que são invadidas, violadas por esse direito, por esse abuso de direito, ela tem direito à indenização moral, nos próprios termos da Constituição. É o que fala esse inciso 10, tá certo? O excesso. Inciso 11, olha só, isso é legal, inciso 11, importantíssimo, questão de concurso público. Olha só, interessante, uma decisão recente dos tribunais sobre esse inciso 11 aí. A casa é asilo inviolável. Preste bem atenção, porque isso aí, galera, despegue em concurso público, concurso de carreiras policiais, tribunais, vem muito isso, tá? Cai muito esse inciso. Pode ter certeza que isso vai cair no seu concurso, porque essa inviolabilidade do domicílio, às vezes as autoridades públicas, os agentes da autoridade pública, acabam violando, né? Não respeitando esse inciso. Vamos lá. A casa é inviolável do... Volta um pouquinho, só um pouquinho, por favor, técnico. Isso. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nele podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou para prestar socorro, ou, importantíssimo, durante o dia, por determinação judicial. Entendeu? Certo? O que é importante? Esse inciso trata da inviolabilidade do domicílio. O domicílio é inviolável. Eu posso entrá-lo sem autorização do morador em situações excepcionadas pela própria Constituição. Primeiro, certo? Em caso de para socorro, prestação flagrante delito, não tem um horário, e para cumprir mandado de prisão tem que ser durante o dia. Não pode ir lá a autoridade, o agente da autoridade policial, ir lá de madrugada cumprir um mandado de prisão, dizendo que tem um ordem judicial. Não. Por isso que a gente vê na televisão, quando a Polícia Federal vai fazer aquelas operações, né? Cerca a casa do que vai ser preso, e a hora que amanhece o dia, clareou, vai lá, entra na casa e prende. Porque é durante o dia, é inviolável o domicílio. E essa inviolabilidade do domicílio teve uma decisão recente agora nos tribunais, dizendo que se o cidadão, doutor Eliésio, se o cidadão vai lá, policial, agente da autoridade, vai lá cumprir um mandado de prisão, e se ele encontrar arma ou droga lá, ele não pode prender, fazer o flagrante do cidadão, não é flagrante. Pode apreender, mas não é flagrante. Não dá flagrante.
decisão nova. Tem pessoas que concordam e discordam, mas não pode mais. Antigamente ia lá, cumpria um mandado de prisão com o cidadão e dava geral na casa do cara e pegava a droga, a arma e levava tudo embora. Tinha dinheiro e levava tudo embora. Então o cidadão pode ser preso mais por isso, tá certo? Decisão do tribunal, tá certo? Isso aí tem gente que concorda, gente que discorda. Nossa aula não vou entrar nesse mérito, mas isso pode cair no seu concurso, que é uma decisão recente, tá certo? Vamos para o próximo. Inciso 12, em violar o sigilo da correspondência. Importantíssimo, preste muita atenção, isso tem a ver com prova, isso tem a ver com a questão de provas, questão de violabilidade de correspondência, tá? Prova ilícita. Baixa um pouquinho. A correspondência baixa só um pouquinho no início lá, por favor. Isso, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, das telefônicas, tá certo? Salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma da lei, estabelecer para fins, olha só, de investigação criminal, grava isso, ou instrução processual penal. Por exemplo, o cidadão que está desconfiado, a mulher ou o homem está desconfiado de trair de adultério, não pode utilizar uma escuta telefônica para efeitos civis. É somente para efeitos criminais. Lembrando que a figura do adultério não é mais crime. Ela não mais está tipificada no Código Penal. Não existe mais o crime de adultério no ordenamento jurídico brasileiro. Então, não pode mais usar. Então, a escuta telefônica, ela é somente com ordem judicial e é para exclusivamente criminal, instrução criminal ou investigação policial, galera. Cuidado com isso. Tá certo? Às vezes no seu concurso pode vir lá para tentar te confundir, dizendo que o cidadão que entrou com uma ação civil de separação, desconfiada que a mulher estava cometendo adultério, pediu para o juiz uma escuta e foi deferida essa escuta lá. Não cabe, somente cuidado com isso, o concurso ele é maldoso, ele vem com a intenção de fazer com que você erre a questão, tá? Ele inicia a questão igualzinho você tá na lei, lá no finalzinho ele muda uma palavra, muda uma vírgula, para você errar. Então, toda vez que você... Isso é um macete agora para concurso. Toda vez que você faz uma questão de concurso, principalmente daquilo que você sabe, cuidado, leia a questão até no final. Vou contar um caso que aconteceu comigo numa prova que eu fiz alguns anos atrás para delegado de polícia. Tá? Princípio da reserva legal, doutor Elias, da reserva legal. Aquilo que a gente sabe de trás para frente. Artigo 1º do Código Penal, nulo crime, nula pena, sine lege. E na questão do concurso estava assim, galera. Nós vamos chegar nesse princípio da reserva legal aqui no artigo 5º, mas só para fazer esse parêntese, o princípio da reserva legal, nulo crime, nula pena, sine lege. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Artigo 1º do Código Penal. E na questão do concurso estava assim, não há crime, eu só li até aí. Sem lei, eu só li até aí. Não há crime sem lei, eu só li até aí. E na questão do concurso estava sem lei posterior. E a lei fala sem lei anterior. E eu errei a questão que eu sabia, porque eu não li a questão inteira. Entendeu? Então, cuidado na hora do concurso, certo? Cuidado. Não inicie, porque as bancas, elas são maldosas. Ela vai com ânimos ferrandi, ela quer te ferrar, ela quer te reprovar. Então, você tem que tomar cuidado. Leia a questão até o final. Não cometa esse erro que eu cometi. Errei uma questão que eu sabia, uma questão fácil, porque eu não li a questão até o final. Eu li o primeiro, falei, é princípio da reserva legal. Só que ele mudou a palavra. Em vez de ser anterior, colocou posterior. E a questão estava falsa, eu marquei como verdadeira. Entendeu? E eu sabia essa questão de trás para frente. Tá certo? Então, cuidado, não cometa esse erro. Concurso, além de você ter o conhecimento, você também tem que ter técnica, tem que ter cuidado na hora da prova. Calma, tranquilidade para fazer a sua prova, para que você não possa errar aquilo que você acertou, poderia acertar. Lembrando que uma questão, ela pode ser a sua aprovação ou a sua reprovação no concurso. Você pode ser chamado ou não, convocado ou não. Uma questão dá uma diferença de 200, 300, 400 candidatos. Você passa na frente ou fica para trás. Então tome muito cuidado na hora que você for responder as suas provas. Leia a questão até o final. Ah, eu sei. Calma, sem pressa, com tranquilidade, respira fundo, porque ali é o seu momento. Não tenha pressa em terminar a sua prova. Não queira ser o primeiro a entregar a prova. Certo? Queira ser o primeiro colocado no concurso. Prosseguindo. Inciso 13 do artigo 5º. 13?
É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Você pode, cuidado com isso, você pode exercer qualquer profissão. Aí vem o aluno, professor, mas eu posso ser médico? Sim, pode ser médico, desde que você faça medicina, aliás, e tenha inscrição no conselho, senão você não pode. Tá certo? Isso que o artigo 5º, o inciso 13º fala. Você pode exercer qualquer profissão, é livre o exercício da profissão. Você pode ser advogado, você pode ser professor, você pode ser médico, dentista, o que você quiser, desde que você seja qualificado para tal. Existem carreiras no Brasil que você tem que fazer uma prova, OAB, não é isso? Então, você passou na OAB, você vai ser advogado. Tá certo? Se você terminou o curso de medicina e se inscrever no CRM, você será médico. Então você tem que respeitar a legislação brasileira e comprovar a sua qualificação para você exercer qualquer profissão que é livre. Tá certo, galera? Inciso 14 do artigo 5º. É assegurado a todos o acesso à informação. Interessantíssimo esse inciso. Acesso resguardado o sigilo da fonte quando necessária ao exercício, volta mais um pouquinho, da profissão. É assegurado a todos o acesso à informação resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício da profissão. Ou seja, existem determinadas profissões que você não é obrigado a indicar a fonte. Jornalista, por exemplo. Tá certo? Ele não é obrigado, por exemplo, o jornalista que coloca uma informação lá, ele não pode ser obrigado a divulgar a fonte daquela informação. Isso é uma proteção que ele tem. O advogado, por exemplo, quando ele está no exercício da profissão, ele não é obrigado a falar aquilo que o cliente falou. Existem certas profissões que garantem esse sigilo da fonte. Tá certo, galera? O próximo, por favor. Isso, inciso 15. É livre a locomoção. Que legal esse inciso 15. Muitas questões de concurso, interessantíssimo. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. Cuidado com isso. Podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer, dele sair com seus bens. Olha só o que fala isso, doutor Elias. Em tempo de paz. Ou seja, esse direito fundamental, livre locomoção, ele poderá ser suprimido se houver estado de guerra, se não for tempo de paz. Se for tempo de paz, você pode. Então esse direito fundamental ele pode ser mitigado em casos excepcionais, tá? Então não é uma regra absoluta, é uma regra relativa, onde a própria Constituição excepciona. Se estiver no estado de sítio, estado de defesa, estado de guerra, esse direito pode ser excepcionado, porque não estamos em tempo de paz, tá certo? Cuidado com isso, cai muito em concurso. Inciso 16 da Constituição. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, milícia não, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não fosse outra reunião sobe aí, por favor, anteriormente, não é subir? Isso, anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Ou seja, explicando esse inciso para vocês entenderem, né? Os espaços públicos podem ser utilizados por qualquer cidadão. Você pode fazer qualquer reunião, né? Reunião lá no espaço público, tá? Sem armas, é claro, mas para que não haja tumulto ou confusão, para que não haja duas reuniões ao mesmo tempo, você apenas tem que ir lá no órgão responsável da prefeitura da sua cidade e comunicar, né? Não é autorização. Olha, tal dia eu vou usar o espaço público para fazer uma reunião. Vou fechar uma rua, por exemplo, vou fazer uma manifestação de faixa lá sobre uma campanha, né? Sobre exame da próstata, sobre câncer de mama. Eu posso fazê-lo, desde que eu previamente comunique à autoridade do meu município, para que não haja, para que ele fale, olha, esse dia você não poderá usar esse espaço, porque outra entidade, outro cidadão está fazendo uma reunião ali, tá certo? Então, isso é uma questão meramente administrativa, mas, via de regra, todos podem reunir-se pacificamente em locais públicos, tá certo? Sem armas. Inciso 17. É plena liberdade de associação para os fins lícitos, vedado caráter paramilitar. Óbvio, não é isso, galera?
Isso dispensa maiores comentários, né? Você pode se associar, tanto que nós temos várias associações, idade de classe, associação de bairro, de moradores, mas eu não posso que a associação seja de caráter militar. Não precisaria estar na Constituição, mas está. Inciso 18. A criação de associações na forma da lei e de cooperativas independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Ou seja, você quer montar um sindicato, uma cooperativa, você pode, não precisa de autorização judicial, de autorização do órgão estatal. Você não precisa, você pode montar a sua associação, você pode montar a sua cooperativa, independentemente, tá certo? Não, o Estado não pode interferir, isso é uma garantia constitucional que você tem de montar, não é autorização. Você vai fazer um requerimento para mero controle, mas não é autorização estatal. Ele não pode negar para você, tá certo? Se você preencher todos os requisitos da lei, você tem o direito de montar a sua associação, a sua cooperativa, tá certo? Sem ser negado pelo poder público. 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas, olha só, por determinação judicial. Olha só, da garantia do inciso anterior vem essa garantia maior. Além de você não precisar de autoridade estatal, o Estado pode interferir, chegar lá e dissolver a sua associação, tá certo? Somente por ordem judicial que será dissolvida ou cessada a atividade da sua associação, exigido no primeiro caso, né, o trânsito em julgado. O que é trânsito em julgado? A coisa julgada, aquela decisão que não cabe mais recurso, galera, tá certo? E já esgotou todas as instâncias e transitou em julgado. Então, uma associação, para ter as suas atividades suspensas, deverá ter uma decisão judicial transitada em julgado, ou seja, que já esgotaram todos os recursos cabíveis. Não cabe mais recurso, tá certo? Inciso 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a manter-se associado, tá certo? O que quer dizer isso? Você pode entrar no seu sindicato, por exemplo, qualquer associação, você pode entrar e sair, você é cidadão, a hora que você quiser. E a Constituição garante que você não é obrigado. Por exemplo, às vezes você entra no serviço público e lá tem um sindicato de servidores públicos, você não é obrigado a fazer parte daquele sindicato. Você entra lá, tem a Associação dos Policiais, por exemplo, você não é obrigado a fazer parte daquela associação. Você pode se associar ou deixar a hora que você quiser. Isso é uma garantia constitucional. No nosso entendimento, não precisaria estar na Constituição, mas está na Constituição Federal, como um direito fundamental, tá certo? Você pode associar ou não qualquer entidade que você quiser, entidade nacional. Inciso 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Isso é um mandado legal. Por exemplo, o sindicato, a gente vê muito, vou citar o exemplo, o sindicato dos professores, não é? Quando eles, o que diz isso aí? Traduzindo esses 21, o sindicato dos professores. Então, o sindicato dos professores, por exemplo, dos policiais, ele tem legitimidade para pleitear em juízo direitos da categoria. Entendeu? É isso que fala. Não é? Por exemplo, um aumento que não teve, um RGA que não teve, o sindicato, ele pode ingressar em juízo, representando, entrar com uma ação coletiva, independentemente, uma mandado de segurança, uma ação ordinária, não importa, ele pode entrar em juízo representando todos os associados. Então, se ele ganhar aquela ação, todos os associados, independente de assinar a procuração, serão beneficiados. Isso que a Constituição fala. Não é isso? É o direito que o associado tem, que a entidade tem, de representar o associado independentemente de mandado judicial. Tá certo? Inciso 22 da Constituição. É garantido o direito de propriedade. Isso é legal. Sim, ou seja, você tem um direito à sua propriedade. Não é? Você tem o direito à sua propriedade. A Constituição garante. Você tem direito à sua propriedade. Você não pode perder a sua propriedade. É claro que a própria Constituição excepciona esse inciso. Tem alguns casos que você vai perder a propriedade. Lá embaixo veremos. Por favor. Inciso 23. A propriedade atenderá a sua função social. Ela tem que atender a função social da propriedade. Se a propriedade não atender a função social, a finalidade dela, o cidadão, mesmo tendo o direito da propriedade, a própria Constituição vai dizer os casos que, quando a propriedade poderá ser, esse inciso de garantia poderá ser mitigado, tá certo? Inciso 15, ó, a lei estabelecerá
24, isso. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, só mais um pouquinho, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Tá vendo? Olha uma intervenção estatal na propriedade. Eu, cidadão, tenho direito à propriedade, mas o Estado poderá me desapropriar. Por quê? A própria Constituição está excepcionada, porque o interesse público, galera, sempre estará acima do interesse individual, tá certo? Às vezes a pessoa não entende, está na Constituição, isso é desapropriação. O que é desapropriação? Desapropriação é quando o ente público, federal, estadual ou municipal, ele se interessa pela sua propriedade, precisa, por exemplo, você tem uma casa, você mora com a sua família na sua casa a vida inteira, do seu avô, foi herança, mas ali naquele local a prefeitura quer fazer um hospital, quer fazer uma praça, quer fazer uma escola e precisa da sua casa. Mas você tem um direito à propriedade, sim, mas a Constituição fala que o ente público poderá desapropriar. Você poderá ser desapropriado, mas mediante justa e prévia indenização, tá certo? Então o Estado vai lá, através da desapropriação, que é um procedimento administrativo, que poderá virar judicial, né, se dependendo do caso, e desapropriar você. E você será indenizado, tá certo? Então isso que fala. Então você tem direito à propriedade, mas se a sua propriedade tiver um interesse público maior envolvido, você poderá ser desapropriado, tá certo? Olha só, uma limitação ao direito da propriedade. Artigo 25. Nos casos de iminente perigo público, isso é legal, interessantíssimo isso aí. Já caiu um concurso, tá, galera? Já vi isso em questão de concurso de magistratura, concurso do Ministério Público, concurso de delegado de polícia, concursos, tá, jurídico. Esse inciso igualzinho tá aí. Só mudou alguma coisinha. No caso de iminente perigo, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular assegurada ao proprietário indenização, olha só, ulterior, certo? Se, por favor, levanta aí, por favor, se houver dano, tá vendo? Ou seja, essa utilização da propriedade privada em caso de calamidade pública, somente haverá o Estado, o município, a União, somente terá a obrigação de indenizar o particular se houver dano, tá certo? Por exemplo, tem uma enchente na sua cidade e você tem um terreno no local, né, nobre ou no local próximo lá que você não está usando, a entidade poderá utilizar daquele terreno para fazer ali um local de atendimento, para fazer ali um local de distribuição de cesta básica. E se você não tiver dano, não comprovar que teve dano pelaquela utilização pelo poder público, você não terá direito à indenização. Tá certo? Então, depende do dano e tem que ser comprovado, tá certo? Se for comprovado. Se não comprovar, o Estado pode utilizar a propriedade particular independentemente de indenização, em caso de calamidade pública, salvo se houver dano, tá certo? Inciso 26. A pequena propriedade rural, olha só, já estamos lá no direito de propriedade, olha só, tá vendo? Quantos assuntos até agora do direito nós já tratamos. Quantos assuntos, como a Constituição é ampla, não é? Direito de propriedade, olha só. Volta só um pouquinho, eu não li essa parte não. Isso. A pequena propriedade rural, inciso 26, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora, tá certo? Para pagamento de débitos decorrentes da sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre meios de financiar o seu desenvolvimento. Ou seja, o cidadão que tem aquela pequena propriedade produtiva, ele não será objeto de penhora, ele não vai perder aquela propriedade produtiva, aquela pequena propriedade, em razão de dívida. Não será penhorado. Isso está na Constituição Federal, uma garantia que tem, não é? E fala a Constituição que, mediante lei, o Estado vai dar mecanismo para financiar o desenvolvimento, tá certo? Inciso 27. Aos autores pertence o direito exclusivo à utilização, publicação ou
publicação ou reprodução de suas obras transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Isso é o direito autoral, não é isso? O cidadão tem, a Constituição fala que está lá, não precisaria ser matéria constitucional, mas está lá, direito autoral, né? Por exemplo, essa aula aqui tem um direito autoral. Esse direito autoral é transmitido para os meus herdeiros, tá certo? No tempo que a lei fixar. Vocês podem observar que existem aí, passou o prazo da lei, a obra torna de domínio público. Você pode perceber que tem muitas matérias, muitos artigos, muitos livros que você consegue encontrar livremente na internet, em canais até oficiais, porque você usa sem pagar. Por quê? Porque já expirou aquele prazo legal que protege o direito autoral. Tá certo, galera? Isso que a Constituição fala. São assegurados no termo da lei, inciso 28, a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução de som, imagem e de voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Não é isso? Isso é o direito autoral também. Quem já não viu, às vezes o cidadão está lá tocando no barzinho, chega lá um órgão de proteção e cobra lá uma taxinha porque ele está divulgando aquela música, né? Cantando aquela música, sim, tem que pagar o direito autoral. Né? É claro que a fiscalização no Brasil não é grande, mas tem que pagar. O cidadão não pode tocar uma música de outro, ele tem que pagar. Se ele está tocando ali num bar que está sendo remunerado, ele tem que pagar o direito autoral. E tem uma entidade que fiscaliza isso, que vai lá cobrar uma taxa por direito autoral. E pode até ser processado por violação de direito autoral. Se ele gravar uma música de um compositor aí e começar a ganhar dinheiro sem autorização daquele compositor, ele poderá ter que indenizá-lo. Houve casos aí, né, até de autores estrangeiros, né, de músicas famosas que recebeu processo por causa disso, com a letra parecida, plagiando a música, e teve que indenizar o autor da letra original. Tá certo? Inciso 29. A lei assegura aos autores de inventos industriais também privilégios temporários para a sua utilização, bem como proteção, abaixa um pouquinho, foi muito rápido, bem como proteção às criações industriais, a propriedade das marcas, os nomes das empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Isso é a proteção das marcas e patentes, proteção das empresas. Foi elevado a nível constitucional de maneira desnecessária, mas está na Constituição, tá certo? Vamos lá. Inciso 20. É garantido o direito à herança. O direito à herança, tá certo? A Constituição diz que é garantido ao cidadão o direito à herança, tá certo, galera? Galera, eu vou encerrar aqui a nossa apresentação, tá certo? Nós faremos uma outra aula para complementar esse inciso. Esses artigos são muito grandes, são muito importantes. Eu quero confirmar com você o nosso compromisso de trazer para vocês matérias, informações úteis para o seu concurso, e esse artigo é importantíssimo. Se você nessa nossa primeira aula não estava com a Constituição Federal, utilize o seu computador, utilize os benefícios das redes sociais, os benefícios da comunicação da internet. Baixe lá o site da Presidência da República, a Constituição Federal, que está atualizadíssima lá. Acompanhe a aula pela Constituição. Você não precisa comprar o Vademecum para estudar, atualizado. Você consegue encontrar tudo lá no site da Presidência da República, de leis, no site do Congresso Nacional, tem também todas as leis atualizadas para você estudar para o seu concurso, tá certo? Não perca a nossa próxima aula de quinta-feira, nós vamos prosseguir nessa matéria, vamos terminar esse assunto, são assuntos mais interessantes, essa parte introdutória, essa parte é a parte mais chata, mas daqui para frente são as partes mais importantes. Vamos entrar no mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data, habeas corpus, sobre o princípio da reserva legal. Essa, a partir daí, é a parte melhor. É a cereja do bolo. E tem que ser para o nosso próximo encontro. Lembre-se de dar o seu like, de curtir,
se inscrever no canal para você receber informações úteis para o seu concurso público. Espero que essas informações tenham sido necessárias para você. Dizer que essa parte é importantíssima, galera, importantíssima para concurso. Direito constitucional é tudo no seu concurso. Ele te dá uma visão geral do direito. Ele te prepara para que você possa ter um conhecimento maior dos outros ramos do direito. Isso cai em todos os concursos. Tudo, se você pegar uma prova agora de um concurso, carreira policial, tribunal, você vai encontrar uma questão do artigo 5º. Faça esse teste agora para você ver. Qualquer concurso, INSS, que vai ter concurso agora, qualquer coisa que você fizer, tem questão de concurso lá desse artigo. Como eu falei, citei, o princípio da reserva legal está na Constituição, que fala, no crime não é apenas cinerais, tá? Não há crime sem lei anterior, está esse princípio da reserva legal, no artigo 5º, e caiu um concurso para delegado de polícia, tá certo? Caiu do jeitinho que tá aí. Então vai cair no seu concurso, vira e mexe cai, só que eles mudam algumas palavras para te confundir, tá certo? Mais uma vez, esse aulão nosso, Dicas do Dr. Joab, tá? Se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder uma dica, dicas importantes, dicas semanais, tá? Regulares sobre concurso público. Essa nossa primeira aula dessa matéria, nós vamos, a hora que esgotarmos essa parte do artigo 5º, vamos passar para outros assuntos importantes do seu concurso, vamos tratar aqui só daquilo que é mais importante, aquilo que vai cair na sua prova, tá certo? Eu aguardo vocês na próxima quinta-feira. Um forte abraço e bons estudos, concurseiros.